Olá, nono ano. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que foi a Revolução Russa. Esse processo revolucionário aconteceu no ano de 1917, mas antes de nós falarmos da Revolução propriamente, nós vamos falar do contexto. A população russa antes da Revolução. 45% da população era de etnia russa e 93,4 milhões viviam na Rússia europeia. Essa pirâmide social aí mostra exatamente uma sociedade extremamente desigual que ocorria na Rússia. Se vocês observarem aí o topo da pirâmide, pessoas que governam, né? Nós governamos. E aí a gente tem o rei, a gente tem o czar, que nós vamos observar aí que o czar era o imperador russo. Abaixo dele vocês têm a igreja, o clero, nós oramos por vocês. Abaixo do clero nós temos o exército, nós atiramos em vocês. Abaixo do exército nós temos a nobreza, nós comemos por vocês. E sustentando, né, toda essa pirâmide social, nós trabalhamos por vocês, para vocês. E se vocês observarem, parece que tem uma mulher meio morta ali embaixo. Nós alimentamos vocês que eram as pessoas do campo. 80% da população russa vivia no campo e vivia em condições miseráveis. A Rússia czarista, como eu falei no slide anterior, o nome do imperador russo dado a ele, né, era czar. O governo dos czares era um regime autocrático, centralizado na figura do czar e sustentado principalmente pela nobreza rural. A sociedade essencialmente agrícola, como eu falei, 80% da população russa vivia no campo. A produção era insuficiente para atender a população. Havia pobreza, fome e analfabetismo. 90% dos camponeses eram analfabetos. Os czares governavam com o apoio da nobreza rural, proprietária de terras. De lá vinham os oficiais do exército e os principais dirigentes da igreja. Esse foi um dos czares, o czar Alexandre II. Depois tivemos o czar Alexandre III. E por último, o czar Nicolau II. Pessoal, a Rússia deu início ao seu processo de industrialização. Com isso, muitos trabalhadores do campo migraram para as cidades para trabalhar nessas fábricas, nessas indústrias. Porém, as condições de trabalho nessas fábricas e nessas indústrias eram péssimas. A população trabalhava muitas horas por dia, em péssimas condições de trabalho e também eram submetidos a baixíssimos salários. Isso fez com que todos os operários, ou boa parte deles, se mobilizassem contra as forças do governo, ou seja, contra o czar. E então surgiu o Partido Operário Social Democrata Russo, demonstrando, simbolizando, representando essa nova classe social aí que eram os operários. Esse partido ele foi fundado no ano de 1898. Tinham ideias marxistas, ideias socialistas, onde alguns tinham tido contato ali na própria Europa. Esse partido foi violentamente perseguido pela polícia do czar. Os membros mais conhecidos desse partido foram Lenin e Trotsky. Eles eram os principais representantes do partido. Porém, quando o czar tomou conhecimento de toda essa organização política, ele passou a perseguir o partido. Então, Lenin e Trotsky fogem da perseguição, mas eles não deixam de estruturar e manter o seu partido mesmo fora do país. Por divergências de ações, o partido se divide em dois grupos, bolchevique e menchevique. A palavra bolchevique em russo significa maioria e menchevique significa minoria. Mencheviques, minoria, defendiam alianças políticas. Os mencheviques eram representados pelo Trotsky. Para ele, era importante que os mencheviques realizassem algumas alianças políticas para assim chegar ao poder. Já para os bolcheviques, a maioria, eles defendiam uma revolução imediata. Eles não acreditavam
que era possível realizar algumas alianças políticas. Muito pelo contrário, para eles, só seria possível realizar o processo revolucionário se fosse por meio de uma revolução imediata. O principal líder dos bolcheviques era o Lenin. A Rússia se envolveu em uma guerra contra os japoneses, e isso prejudicou absurdamente a economia russa, visto que os russos perderam a guerra, ou seja, já estava com a sua economia prejudicada, mas também perderam muitos territórios. Diante de toda essa situação econômica péssima, diante desse problema, mais um problema econômico, onde a Rússia perdeu a guerra contra o Japão, boa parte da população russa se organizou e realizou uma manifestação pacífica em direção ao Palácio de Inverno, que era onde o czar ficava, para pedir algumas medidas ao czar. Porém, o czar não aceitou essa manifestação e mandou que a polícia czarista atirasse contra os manifestantes. Com tamanha violência, esse massacre ficou conhecido como Domingo Sangrento. Não satisfeitos com todos os problemas relacionados à economia russa, o governo do czar resolveu entrar na Primeira Guerra Mundial. Porém, a Rússia não estava preparada para a guerra. Não havia suprimentos suficientes, alimentos, armas ou roupas para manter o seu exército. O exército estava mal organizado. Os soldados não sabiam a razão de estarem lutando. Em 1915, o czar Nicolau II assumiu pessoalmente o comando das tropas russas. O exército russo perdeu a confiança no czar depois de uma série de derrotas. O czar Nicolau II e seus ministros exerceram uma má liderança e organização. A guerra tornou